A importância de permanecermos vigilantes. A Bíblia nos ensina repetidamente a sermos vigilantes e sóbrios. Em 1 Pedro 5,8, somos advertidos de que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso significa que, como cristãos, precisamos estar em constante estado de alerta, percebendo que o inimigo está sempre à espreita, tentando encontrar brechas em nossas vidas para nos atacar. A vigilância espiritual envolve estar ciente das influências e tentações que podem nos desviar do caminho da fé. Muitos cristãos acabam relaxando espiritualmente, confiando que o simples fato de frequentar a igreja ou realizar boas obras os protegerá. No entanto, a batalha espiritual exige muito mais. Precisamos estar em constante comunhão com Deus, cultivando uma vida de oração e leitura da palavra, pois é assim que fortalecemos nossa alma contra os ataques espirituais. Jesus nos alertou em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração, portanto, é um dos principais meios de nos mantermos conectados ao poder de Deus. A oração como arma na batalha espiritual. A oração é uma das armas mais poderosas que temos na batalha espiritual. Quando oramos, entramos em contato direto com o Senhor dos Exércitos, aquele que comanda os céus e a terra. Efésios 6:18 nos instrui a orar em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Essa passagem nos ensina a importância de uma vida de oração constante e persistente, pois por meio da oração conseguimos resistir às forças do mal que tentam nos desviar. Além de fortalecer nossa comunhão com Deus, a oração nos dá discernimento espiritual. Em um mundo onde a confusão reina e as verdades são distorcidas, precisamos do discernimento divino para entender a realidade espiritual por trás das situações. Muitas vezes, o que parece ser uma simples tentação ou desafio cotidiano é, na verdade, uma batalha espiritual sendo travada em segundo plano. A oração nos permite perceber essas batalhas e nos dá a força para resistir, resistindo às tentações do inimigo. Satanás é um mestre do engano e sabe como usar as tentações do mundo para nos atrair. Assim como tentou Jesus no deserto, oferecendo-lhe riquezas e poder, ele continua oferecendo às pessoas aquilo que elas mais desejam, seja dinheiro, status, prazer ou influência. No entanto, o que ele oferece é temporário e leva à destruição. A melhor maneira de resistir às tentações do inimigo é seguir o exemplo de Jesus. Quando Satanás tentou Jesus, ele respondeu com as Escrituras. Isso nos ensina que para resistir ao mal, precisamos estar profundamente enraizados na palavra de Deus. Devemos conhecer as Escrituras, não apenas de maneira superficial, mas de forma a aplicá-las em nossas vidas diárias. O Salmo 119:11 nos diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando a palavra de Deus está em nossos corações, ela nos protege das mentiras e enganos do inimigo. O papel da igreja na batalha espiritual. A igreja, como corpo de Cristo, tem um papel vital na luta contra as forças espirituais da maldade. Não estamos sozinhos nessa batalha. Temos a comunidade de fé ao nosso lado. E isso é uma grande vantagem. A comunhão com outros crentes nos fortalece, nos encoraja e nos mantém firmes em nossa caminhada. Hebreus 10:25 nos lembra da importância de não negligenciarmos a nossa congregação. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Em tempos de crise espiritual, a igreja se torna um refúgio, um local onde podemos encontrar apoio, orar uns pelos outros e buscar a presença de Deus juntos. É na igreja que aprendemos a palavra,
somos desafiados a crescer espiritualmente e encontramos irmãos e irmãs que oram conosco e nos ajudam a carregar os fardos. Além disso, a igreja tem a missão de pregar o Evangelho e de levar a luz de Cristo ao mundo. A grande comissão dada por Jesus em Mateus 28, 19 e 20 é clara. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como seguidores de Cristo, temos a responsabilidade de compartilhar a verdade com um mundo que está preso em trevas espirituais, fortalecendo-se para os últimos dias. Estamos vivendo em tempos de muita incerteza e confusão, e como cristãos, é fundamental nos fortalecermos espiritualmente para enfrentar os desafios que ainda virão. A Bíblia nos fala sobre tempos difíceis nos últimos dias, segundo Timóteo 3, 1, 5, descrevendo uma sociedade marcada pela corrupção moral, falta de amor, ganância e egoísmo. No entanto, mesmo diante de tal cenário, devemos nos lembrar de que somos chamados a ser luz em meio às trevas. Romanos 12, 2 nos aconselha: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos permitir que as circunstâncias deste mundo nos moldem ou nos desviem de nossa missão. Precisamos renovar nossa mente diariamente com a palavra de Deus e buscar a orientação do Espírito Santo. Vencendo pela fé. Nossa vitória na batalha espiritual não vem de nossa própria força, mas pela fé em Cristo Jesus. 1 João 5,4 nos diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é o que nos capacita a vencer o pecado, resistir às tentações e enfrentar os desafios espirituais. A fé não é apenas acreditar em Deus, mas confiar completamente em sua soberania, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Esse texto expandido aborda a importância da vigilância, oração, comunhão com a igreja e a renovação da mente como ferramentas essenciais para resistir às tentações e permanecer firmes na fé. Com esse conteúdo adicional, agora você terá um texto mais extenso e completo para abordar o contexto da batalha espiritual. Nos últimos tempos, muitos líderes espirituais têm falado sobre a batalha espiritual que está acontecendo no mundo. Cada vez mais, vemos sinais claros de que o caos social, a decadência moral e a divisão entre as nações estão de acordo com o que a Bíblia nos alerta sobre os últimos dias. A desordem que vemos nas sociedades, tanto no Ocidente quanto no resto do mundo, é uma manifestação da crescente influência do mal. Mas o que a Bíblia nos diz sobre isso? Jesus, ao falar sobre os tempos do fim, nos alertou sobre o perigo do engano, colocando isso como um dos primeiros sinais que antecederiam a destruição. Ele mencionou que nação se levantaria contra nação, Mateus 24, 7. E no grego original, essa palavra nação significa grupos étnicos. Portanto, estamos vendo não apenas conflitos entre países, mas também dentro das próprias nações, entre grupos étnicos e tribos. Essa divisão é exacerbada por crenças políticas, religiosas e sociais. A Bíblia também fala sobre tempos perigosos nos últimos dias, e podemos ver esses perigos em ação ao nosso redor. No entanto, em meio ao caos, devemos nos lembrar de que Deus está no controle de todas as coisas. Embora o diabo e suas forças estejam trabalhando para influenciar o curso do mundo, eles estão operando sob limites estabelecidos por Deus. Efésios 2:2 se refere a Satanás como o príncipe do poder do ar, um título que mostra sua influência sobre aqueles que não seguem a Cristo.
Ele é o Espírito que opera naqueles que vivem em desobediência, e vemos os efeitos disso na imoralidade e nas trevas que dominam muitos aspectos da nossa sociedade. É crucial que os cristãos reconheçam a verdadeira força espiritual por trás de tudo isso. Não são apenas os ricos e poderosos que estão movendo as engrenagens do mundo, mas uma força muito mais sinistra: Satanás. Ele influencia os sistemas e valores do mundo, e isso é evidente na rejeição das leis e princípios de Deus. Por exemplo, o que é certo segundo a Bíblia, como o casamento entre um homem e uma mulher, é desafiado, enquanto o que é errado, como a imoralidade sexual, é amplamente aceito. Mesmo assim, devemos lembrar que Satanás não tem poder absoluto. Cristo já venceu o mundo e o mal será derrotado de uma vez por todas no dia do julgamento final. Até lá, devemos permanecer firmes, recusando as tentações e os enganos que o mundo nos oferece, mantendo nossos olhos fixos em Jesus Cristo, o verdadeiro Rei e Salvador. Que estejamos vigilantes, atentos aos sinais e prontos para resistir às forças que tentam nos afastar da verdade. O diabo pode tentar nos enganar, mas sabemos que no fim a verdade prevalecerá.